Olha a surpresa no Flamengo, frenesi danado por Neymar no Mengão. Vamos falar sobre isso, tem informação. Dirigente quebrando silêncio sobre Claudinho e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aqui. Tocou então bem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Neymar botou a camisa do Flamengo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, a gente tem que enaltecer Nicolás de la Cruz. Minha gente, o de la Cruz foi eleito pela CBF, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador do mês de maio do Campeonato Brasileiro. Em 2 jogos, o meio-campista deu uma assistência e obteve, de acordo com o aplicativo SofaScore, a nota média de 8,1. Foi um absurdo que o de la Cruz jogou realmente nesse último mês de maio pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, também na Libertadores, também na Copa do Brasil, enfim, joga demais o Nico, joga demais. É uma pena realmente que a gente tenha que ficar aí sem o de la Cruz aí para esses jogos que vão ter pela frente, sobretudo de amanhã contra a equipe do Grêmio. Aliás, tem informação sobre Flamengo e Grêmio, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Flamengo e Grêmio, amanhã, 8 horas da noite, finalmente, depois de 10 longos dias sem Flamengo, teremos o Flamengo, mas hoje vai ter jogo da Seleção Brasileira às 8 horas da noite, vou estar na torcida pelo Vini Malvadeza. Flamengo, depois do Grêmio, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense no dia 16 às 4 horas da tarde, lá na Liga Arena, na Arena do Sintético. Depois o Flamengo volta ao Maracanã numa quinta-feira enfrentar a equipe do Bahia. E aí depois tem Flamengo e Fluminense no domingo, dia 23. Na quarta-feira tem Flamengo e Juventude, na realidade Juventude e Flamengo lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. E o Flamengo fecha o mês enfrentando a equipe do Cruzeiro no domingo às 6h30 da tarde no estádio do Maracanã. Então é jogadar com pau que vai ter nesse mês de junho. O Flamengo precisa se sair bem nessas partidas se quiser realmente manter a liderança do campeonato, até porque o Botafogo já passou o Flamengo, porque o Fluminense, time do Fluminense é ruim pra carilha, rapaz, como diz meu amigo Fernando Gil. E está confirmado o desfalque por parte da equipe do Grêmio. O Diego Costa, atacante do Grêmio, teve uma lesão grau 3 confirmada e não vai enfrentar o Flamengo amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um desfalque tanto para a equipe do Grêmio, que já não conta com Soteldo, que está na seleção da Venezuela, já não conta com Vila Sante, que está na seleção paraguaia. Então, se o Flamengo tem os seus desfalques, é lógico, o Flamengo tem um monte, né? Tem 2 por lesão, tem 5 por conta da Copa América. O Grêmio também tem lá os seus desfalques, então o Flamengo tem que entrar em campo para vencer esse raio desse jogo no estádio do Maracanã. E amanhã, às 6 horas da tarde, poderemos ter o fim da carreira de Olivinha. Isso porque ele só vai jogar até essa temporada do NBB. O Flamengo tá na final do NBB, só que tá 2-1 pro Franca. Se o Franca amanhã, porventura, vencer o Flamengo no estádio do Maracanãzinho, será o último dia da carreira de Olivinha e espero que isso não aconteça. Espero que o Flamengo vença, empate a série em 2-2 e force um jogo 5 no próximo final de semana e que o Flamengo vença esse jogo 5 para coroar de vez a carreira do Olivinha, como se precisasse, porque a carreira do Olivinha já é muito coroada, ídolo da instituição Clube de Regatas do Flamengo, mas espero, Olivinha, que a sua carreira realmente não acabe amanhã e que tenha mais um capítulo feliz para escrever na história do Clube de Regatas do Flamengo. A Ferg realizou mudanças no jogo da volta da final da Copa Rio Sub-17 entre Flamengo e Vasco. A decisão passou para segunda-feira, dia 17, às 3 horas da tarde, no estádio de São Januário. A antes estava marcada para acontecer no dia 15, no sábado de manhã, no estádio Nivaldo Pereira, estádio do Arte Sul, né? Se eu não me engano, né? O pessoal de Nova Iguaçu pode falar melhor. A partida marcará a despedida do técnico Felipe Luiz do Sub-17. O treinador assumirá o Sub-20 após a final. Na partida de ida, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1 na Gávea, ou seja, o Flamengo tem a vantagem do empate no estádio de São Januário e tomara que o Filipinho consiga esse título para a nação rubro-negra e torne o Vasco mais uma vez derrotado
derrotado à frente do Flamengo, que é sempre assim, sempre derrotado à frente do Clube de Regatas do Flamengo. Exemplo de classe. Segundo o site Mundo Rubro-Negro, o Flamengo recebe nota máxima em avaliação financeira da Convocados. Foram analisados todos os clubes que disputaram a Série A do ano passado, de 2023, e nenhum outro time se igualou ao mais querido, se igualou ao Flamengo. O Flamengo liderando de braçadas a avaliação financeira da Convocados, galera. O status financeiro do Flamengo bem lá no alto. Durante o programa Charla Podcast no YouTube, Dodô, comentarista da Globo, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Fluminense, comparou Pedro do Flamengo com o Endrick e afirmou a sua preferência pelo artilheiro rubro-negro em vestir a camisa 9 da seleção brasileira. Abre aspas. O Endrick e o Vitor Roque são promessas a serem 9 da seleção brasileira. São realidades no Brasil. Mas a nível de seleção, tem que esperar um pouco. Eu prefiro o Pedro, de camisa 9, com qualidade técnica, dependendo do jeito que joga a seleção, eu prefiro o Pedro. Ô Dodô, vou falar um negócio, artilheiro dos gols bonitos, o Dodô, né? Eu também prefiro o Pedro. Acho que o Dorival, inclusive, errou a não convocar o Pedro, porque ele deveria ter convocado o Pedro para essa seleção brasileira. No entanto, em que pese, né, o bom momento do Pedro, o Flamengo ficaria muito desfalcado. O Flamengo já está desfalcado. Imagina se o Flamengo não tem o Pedro. Ia ser pior ainda. O Pedro é artilheiro da temporada no Brasil. Acho até que deve ter ocorrido alguma conversa do Pedro com o Dorival. Ó, Pedrão, não vai dar pra te levar, porque, ó, já... Porque não dá, bicho. O Flamengo já tá desfalcadíssimo. Vai convocar mais gente ainda. Aí realmente ia complicar. Agora, em merecimento, sem dúvida nenhuma, o Pedro tinha que estar na seleção brasileira. Pelo menos na minha avaliação. E o ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, se manifestou sobre a sua passagem pela primeira vez e detalhou as exigências do futebol brasileiro ao jornal Marca, da Espanha. Olha aí, minha gente, Sampaoli falou, hein? Abre aspas. A pressão é muito grande no Brasil, mas sobretudo no Flamengo. O Flamengo é o maior clube do mundo, são 45 milhões de torcedores. Por lá, você não pode perder um jogo sequer. Verdade. Você perdeu um jogo no Flamengo, você ganha um jogo no Flamengo, é 1x0, 2x0, a torcida já reclama dependendo de como foi o jogo. Inclusive eu, né? Teve treinador aqui que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no mesmo ano, e a diretoria mandou o cara embora. Ainda teve isso, né? Vamos lá. Abre aspas. O Brasil tem a liga mais exigente que eu já participei. 10 mil vezes mais que a espanhola, por exemplo. É disputada a cada 2 dias. Tem que ganhar sempre, sempre, sempre e ainda mais no Flamengo. No Fla, conseguimos 70% dos pontos, mas não foi suficiente. No Brasil, se não ganhar, tem que sair. Perdemos a final e tivemos que sair. Perder nos ensina, ainda mais se tivermos tempo para rever nossos erros. Pois é, Sampaoli, mas você errou muito no Flamengo. E você não saiu porque você perdeu a final. Até porque eu acho que, até se você ganha aquela final ali, acho que você ia sair do mesmo jeito. Porque, além de todos os problemas que teve internamente, de bate-boca, jogador dando um soco na cara do outro, né? O seu preparador físico deu um socaço na cara do Pedro, de um dos melhores jogadores que tem no time, e você ficou 16 dias sem falar com o cara, sendo que foi o cara que tomou o soco na cara. Então não é bem assim também, né, Sampaoli? Ah, porque perdemos a final e me mandaram embora. Não, né? Alguns pontos você falou até verdade. Mas outros realmente não dizem a verdade. Absolvido. O Palmeiras foi absolvido pela 30ª Comissão Disciplinar do STJD em sessão nessa quarta-feira por ter identificado e encaminhado à justiça o torcedor que cuspiu no técnico Tite do Flamengo. Correto. Decisão correta.
Porque se eu tô aqui pra defender o Flamengo quando algum torcedor comete algum ato, né, que não deveria ter cometido e vão punir o Flamengo, o camarada tava no estádio, o camarada cuspiu, Palmeiras foi lá, identificou quem cuspiu, tirou do estádio, entregou à justiça, é isso aí. Agora é esperar ver o que a justiça realmente vai determinar para esse cidadão e que dê uma punição exemplar nesse cidadão. Agora, o Palmeiras fez o que tinha que ser feito, né? Comentando aqui realmente com imparcialidade, apesar de não gostar do Palmeiras. Torcida do Flamengo esgota ingressos da partida entre Atlético Paranaense e Flamengo diretamente de Curitiba, da Arena da Baixada, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Não tem mais ingressos, já solicitei meu credenciamento, vou estar nesse jogo, vou fazer essa cobertura maravilhosa pra vocês, diretamente de Curitiba. Vai ser legal, vai ser bacana e que o Flamengo possa nos brindar realmente com uma vitória, porque jogar lá é difícil pra caramba, ainda mais com os desfalques que o Flamengo nesse momento possui. Ingressos liberados, hein? A venda de ingressos para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Bahia começa hoje. O confronto vai acontecer no Estádio do Maracanã às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, de uma quinta-feira. Então corre no site do Flamengo e adquire seu ingresso, é lógico. Estará aberta a venda de ingressos inicialmente para quem é sócio-torcedor. Para quem não é sócio-torcedor, vai ter que esperar um bocadinho ainda para ir comprar esse ingresso. Vinícius Júnior entra na mira do Paris Saint-Germain após a saída de Mbappé, de acordo com a rádio RMC Sport. O clube francês quer contratar a estrela mundial para preencher a lacuna deixada pelo novo reforço do Real Madrid. O Flamengo, caso aconteça essa venda, detém 2,5% dos direitos econômicos do atacante, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Apesar disso, nenhuma proposta oficial foi feita e é muito pouco provável que realmente o Real Madrid venda o Vinícius Júnior. Diria pra vocês que é basicamente impossível. A multa do Vinícius Júnior é um rio de dinheiro, mas o Sheik lá da Arábia, eu vou te falar, dono é do Catar, né? Dono do PSG tem dinheiro pra pagar isso aí, só que depende da vontade do jogador também, né? E eu não acredito que o Vinícius Júnior nesse momento vá sair do Real Madrid, sem dúvida nenhuma. Ele vai continuar no Real Madrid e vai montar um trio bizarro ali, né? Com Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, o Bellingham no meio campo. Vai ser uma loucura esse time da equipe do Real Madrid. Renovação. Thiaguinho continua no 13 da Paraíba após acordo de extensão de empréstimo com o Flamengo. Inicialmente previsto para terminar no dia 30 de junho, agora vai até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Thiaguinho foi um jogador que o Flamengo contratou em 2020, vindo do Náutico, como uma jovem promessa, mas que realmente não vingou e vira e mexe vai sendo emprestado ali pelo Flamengo. Dessa vez está emprestado para a equipe do 13 da Paraíba. Foi publicado no Diário Oficial a criação da Frente Parlamentar em defesa da construção do Estádio do Flamengo. Em nota, o vereador Marcos Braz e também vice-presidente de futebol do Flamengo comemorou a conquista e escreveu o seguinte: este é um projeto esportivo gigante, bastante importante para a cidade, que vai gerar empregos, ampliar a arrecadação de impostos, atrair o turismo, entre outros benefícios. A região do gasômetro integra outro grande projeto de revitalização de toda aquela região. Precisamos envolver mais vereadores nessa questão. Todo e qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as devidas autorizações. Bom, cada vez mais surgem notícias aí sobre o estádio do Flamengo, Marcos Braz ajudando, Cacau Cota, Pedro Paulo, Eduardo Pai, Landim, coisa e tal, mas eu quero ver comprar o terreno e torço para isso, inclusive. Tá? Eu sei que vai envolver política, isso aí a gente já sabia, agora, cadê o terreno? Né? Falta pouco. Segundo o GE. Globo, o Flamengo está bem próximo de bater a meta de vendas, faltando pouco mais de 50 milhões de reais para isso. É importante informar
que a transferência de Thiago Maia para o Internacional não faz parte desse cálculo, pois o Flamengo não oficializou a mesma. No momento, o Thiago Maia está emprestado ao Internacional, ele ainda não foi vendido, né? E quando for batido o martelo da venda do Thiago Maia, deve bater, se não bater, vai estar bem próximo, né, desse valor. O Flamengo vendendo um ali, outro aqui, né, já vai bater essa meta aí para que o Flamengo não tenha que ficar vendendo um monte de jogador do seu elenco. Segundo a apuração do Paparazzo, Michael seguirá priorizando o Flamengo até o último momento da janela. Apesar das últimas notícias vindas da Arábia Saudita, a diretoria rubro-negra ainda não realizou nenhuma proposta de fato oficial pelo jogador. Uma fonte ligada ao jogador negou, em contato com a reportagem, uma proximidade de um acerto com o Cruzeiro. Internamente, o Al Hilal planeja receber cerca de 6 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões e 100 mil reais na cotação atual, para liberar o jogador, mas o Flamengo não pensa em chegar em tais cifras para conseguir a contratação de Michael. Eu sou totalmente a favor do retorno do Michael. Agora, realmente, por 6 milhões de euros, acho que dá para reduzir isso aí, né? Porque senão vai chegar próximo ao valor que o Flamengo vendeu o Michael 3 anos, 4 anos mais novo, lá atrás, né? No ano de 2022, né? 3 anos, né? 2 anos e meio, por aí, né? Também tô exagerando. Que novela! Segundo o site russo Championet, eles escreveram o seguinte: Alexander Medvedev, presidente do Zenit, não pretende vender Claudinho nessa janela de transferências e disse que as negociações são fantasias. Staff de Claudinho entrou em contato com o Flamengo e ofereceu um meia de 27 anos ao clube. Pois é, se fosse pelo Claudinho, eu não tenho a menor dúvida que ele já estava no Flamengo. A grande questão aí é o Zenit, que é um clube que tem dinheiro, que é um clube endinheirado, e é difícil para negociar com os caras. Não é moleza. E eles estão certos também. Até porque tem um baita jogador na mão e na última vez eles cobraram 25 milhões de euros para liberar o Claudinho. O Flamengo não tem essa grana, né? Pelo menos assim para pegar e pum, bater assim, dar logo, né? Enfim. Minha gente, vamos falar sobre sobre Neymar. Neymar Júnior hoje causou um frenesi, um fuzuê danado na nação rubro-negra após publicar uma foto com a camisa 10 escrito Gabi fazendo uma bicicleta na sua casa lá na Arábia Saudita, até porque ele serve, nesse momento, ele é jogador da equipe do Al Hilal. Gente, o que acontece? Ele marcou o Gabigol. O Gabigol repostou nas suas redes a foto. Aí o pessoal, pô, mas o Gabigol não é mais a 10, tá desatualizado. Pô, gente, é evidente que ele ganhou a camisa 10 quando o Gabigol era o 10, né? Evidente isso. O Gabigol deve ter dado pra ele a camisa 10. Gente, é o seguinte, dentro do Flamengo, as pessoas desejam, tá, ter o Neymar. Deseja diferente de realidade, até porque o Neymar hoje ganha um dos maiores salários do mundo lá na equipe do Al Hilal, tá? Tá machucado, deve voltar a jogar em breve, tá? Agora, eu queria o Neymar no Flamengo. Eu gostaria do Neymar no Flamengo. Pedrão, mas é problemático se a gente reclama do Gabigol? Cara, Neymar joga muito, velho. Neymar joga muito, joga pra cacete. Se o Hulk voltou pro Brasil... Mas o Hulk se cuida, Pedro. Pô, eu gostaria. Pelo menos a minha opinião, se um dia isso realmente for possível. Um dia vai ser. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.